Lucas 14:11. Porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Aqui nós já temos um princípio que quebra uma ideia que existe completamente desconstruída, que é os humilhados serão exaltados. Os humilhados não serão exaltados. O princípio é que os que se humilharem serão exaltados. As pessoas te humilharem não é nenhuma garantia de exaltação. Primeiro que se humilhar é diferente de ser humilhado. Ser humilhado, primeiro que é uma aceitação. Você aceita ser humilhado. Porque quem é humilhado e se posiciona, não é humilhado. Então você permite ser humilhado. Você permite ser humilhado porque talvez você não entenda o seu valor. Porque alguém que se encontrou em Cristo não permite ser humilhado. Não permite, não no sentido de rebater, mas aquilo não se afeta. Por quê? Porque o princípio de Cristo, ele vai mais profundo do que ser humilhado. Ser humilhado é fácil. Agora, se humilhar que é o X. Se humilhar. E ser humilde não é usar roupa velha. Ser humilde não é não se posicionar durante as circunstâncias da vida, ficar calado. Ser humilde é entender que nós não temos mérito nenhum naquilo que fazemos, somos e temos. Por que tem pessoas que começam humildes e perdem a humildade? Porque são pessoas que ao longo do tempo entendem que aquilo que elas fazem, que elas são, aonde elas chegaram, que aquilo está ligado ao que elas são de fato. Que eu tenho o que eu tenho por conta de mérito. Que eu faço o que faço por conta de mérito. Que eu sou o que sou por conta de mérito. Tira Deus da conta. E aí se torna impossível ser humilde. E não ser humilde torna uma vida difícil de ser vivida. Difícil de viver bem sem humildade. Porque quem não é humilde quer sempre o aplauso, quer sempre o primeiro lugar, quer sempre a valorização, quer sempre reconhecimento, acha que merece mais do que de fato merece. E qual que é o maior exemplo de humildade? O Cristo. Jesus chega e fala: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para receber, eu vim para entregar. Agora, a humildade, ela é um caminho, o caminho de humildade, ele é um caminho que vai mudando os nossos valores e princípios ao longo do tempo. Porque a gente vai reconhecendo e entendendo que não importa onde a gente chegue, não tem a ver com a gente. Então a gente pode chegar a lugares altos, a títulos altos. A palavra diz para nós que a humildade precede a honra, que a humildade gera a honra. Por que gera a honra? Porque ela te faz ir mais longe. A humildade te leva a lugares mais longe. Só que o diabo ele vai tentar te desumildizar, fazer com que você torne a pedra em pão. Você não é o filho do Deus vivo? Transforma a pedra em pão. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ser tentados a testar a nossa humildade. Você não é o que você fala aí? Você não pode? Olha o seu título, olha o seu cargo, olha o que você tem. Essa história aí de Deus, essa história de graça, de dependência, isso aí era do passado. Você depende agora de si próprio. Você depende da sua conta. Você depende daquilo que você tem. É isso que te baseia. Aí a gente se perde. O caminho da falta de humildade, ele é um caminho que tira a nossa humanidade. Existe uma diferença entre ser humano e ter humanidade. Ser humano, isso é uma coisa. Ter humanidade é outra. Porque existem pessoas que são humanas, mas que não têm humanidade. Para ser humano, basta você ter um coração batendo, ter uma alma, ter um espírito. Agora, ter humanidade é outra conversa. Humanidade é você viver uma vida onde você é melhor para as pessoas e não melhor que as pessoas. Melhor para. Você consegue abaixar a cabeça em momentos que precisa abaixar a cabeça e em momentos que não precisa abaixar a cabeça. Você não se enxerga como superior, você não olha as pessoas de cima para baixo e isso te torna humano. Mas o caminho de ter humanidade, ele é um processo. É um processo longo, é um processo difícil, mas ele é um processo necessário, porque o maior convite de Cristo para nós é sermos humanos. A humildade com a humanidade, ela ressignifica as nossas escolhas. Porque sem humildade e sem humanidade, o nosso critério de escolha é o que é melhor para mim, é o que é melhor pro meu eu, pra minha casa, pra minha família. Agora, com humanidade e humildade, o critério não é esse, o critério é o outro. O critério é quem eu não conseguiria pensar se eu não tivesse humanidade. Viver bem sem ser humilde, caminho difícil. Humildade que tá lá dentro, que me faz te olhar como igual, alcançado por uma graça que eu também fui alcançado. Quanto às pessoas que nos humilham, para quem tem um coração humilde, não fere, não ataca. Porque se você se humilha, isso aqui para você é fichinha. É fácil. O desafio é se humilhar. O desafio é você olhar para aquilo que você conquistou e falar: Deus, isso aqui não é nada meu. Se não fosse a graça e o favor do Senhor, teria nada disso. O desafio é poder falar, ter o direito de falar e ficar calado. O desafio é ter a razão e abrir mão dela por um propósito maior. Então, humildade não é a gente se vestir mal, não é a gente ficar pianinho, em silêncio, em todas as situações que acontecem. Humildade
não é simplesmente ser humilhado. Humildade é uma consciência de que o Senhor é tudo na nossa vida, sustento e base da nossa vida. Sem o Senhor, não tem nada. E humildade vai gerar em nós uma linha de humanidade, uma linha de igualdade, uma linha que vai fazer com que a gente entregue para as pessoas, não o que elas merecem. Humildade não é entregar o que as pessoas merecem, é entregar o que a gente recebeu do Cristo. Isso torna o nosso coração humilde. Porque sem humildade, a gente olha as pessoas pela régua. Você me fez isso, eu te faço isso. Você me deu isso, eu te dou isso. Agora, um coração humilde entrega o que não recebeu. Quantas situações da Bíblia, quantos momentos da Bíblia que Jesus podia estufar o peito e não estufou? Poderia usar do seu poder divino e não usou? Quantas vezes, quantas situações? Mas o coração humilde manteve ele na onde? Filtrado na onde? No propósito. O propósito de Jesus não era mostrar que ele podia todas as coisas. O propósito dele era nos salvar, ser o exemplo máximo de ser humano. E para isso ele não precisava estufar o peito e mostrar o seu lado divino em tudo que acontecia. Não. Então Jesus sai de muitas situações se humilhando por estar conectado ao seu propósito maior. Vai ter situações que a gente vai ter que escolher entre usar do nosso poder ou manter a nossa fidelidade ao propósito. Impor o nosso poder ou manter a nossa fidelidade ao propósito. E Jesus manteve a sua fidelidade ao propósito, se privando de muitas vezes de mostrar o seu lado divino, o seu poder, simplesmente por ter um propósito e um coração humilde.